Olá, que a paz do Senhor seja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu querido, minha querida, a mais um estudo do nosso curso de aprofundamento bíblico, onde juntos nós estamos buscando o conhecimento da palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos aproxime ainda mais do Senhor, para que a palavra de Deus abra a nossa mente, o nosso entendimento, para nós entendermos, para nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Ontem eu falei para você e com você um pouquinho, né, sobre os Salmos, lemos aí a parte onde Deus nos diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas eu terminei o vídeo de ontem falando um pouquinho sobre os profetas, né? Falei que a Bíblia se divide em algumas categorias, né? Em algumas seções, como o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Tem também os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Eu disse também ontem para você, ou no vídeo anterior, né? Que os livros proféticos se dividem em duas seções: profetas maiores e profetas menores. Pastor, por que maior e menor? É porque é mais importante, pastor? É porque um é maior do que o outro, é mais alto do que o outro? Por que, pastor, existem profetas maiores e profetas menores? Não tem nada disso de um maior, de um mais importante do que o outro, nada disso. Acontece que a Bíblia foi dividida assim em profetas maiores e menores. Os profetas maiores são aqueles que escreveram livros maiores na Bíblia. Por exemplo, pastor, Jeremias, Daniel, Isaías, profetas que escreveram livros maiores, Samuel. E os profetas menores, pastor, porque são livros pequenininhos, né? São livros aí de uma página, 2 páginas, como Abacuque, Amós, Ageu, Miqueias, né, e outros profetas menores, mas eles não têm nenhuma diferença de um profeta para o outro. A única diferença é a quantidade que eles escreveram. Mas eu queria só detalhar para você, ou observar com você, a importância dos profetas, a importância para Deus. Deus tinha um profundo apreço, um profundo respeito, não, atenção, uma profunda atenção pelos profetas. Os profetas naquela época, todos eles, tanto os maiores como os menores, eram homens e mulheres também, tá? Tinha profetas homens e profetas mulheres também. Eram homens escolhidos por Deus, eram homens usados por Deus. Nós vamos aí nas próximas, essa mais uma, 3 aulas talvez, nós vamos mergulhar só um pouquinho nos feitos destes profetas, o que fizeram, como foram usados, algumas curiosidades. Eu queria pegar com você aqui só um pouquinho sobre Jeremias. Jeremias, não sei se você já ouviu essa expressão, ele é chamado de o profeta chorão. Por quê, pastor, o profeta chorão? Porque Jeremias escreveu o livro dele e também escreveu o nome dele, né, Jeremias, e também escreveu o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias estava profundamente triste com o seu povo, porque o povo de Deus estava se afastando do Senhor. O povo estava rebelde, o povo estava sendo levado para o cativeiro escravo, porque o povo resistia em obedecer a Deus. E os profetas sofriam demais, porque os profetas eram homens e mulheres de Deus e homens que falavam a verdade. No tempo passado, nesse tempo aqui dos profetas, não existia profeta passando mão na cabeça de ninguém, não. O profeta, quando ele tinha que falar uma coisa, ele falava. Ele falava sem medo das consequências, porque ele falava em nome de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Davi, o grande rei Davi, perceba que Davi foi o maior rei que Israel já teve. Um rei não só poderoso, mas um rei forte, valente, corajoso e temente a Deus. Davi era um homem que fazia a vontade de Deus, tanto é que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi vacilou, Davi aprontou, Davi fez o que não era do agrado do Senhor, e nós teremos um estudo só sobre Davi, tá bom?
para a gente falar o que foi que Davi aprontou. Muito sério, muito grave o que Davi fez. E então o profeta Natã foi levantado por Deus para ir falar com Davi, o grande rei Davi. Amados, quando Natã falou com Davi, Natã expôs o erro, o pecado de Davi. Natã disse que Deus sabia qual era o pecado que ele tinha feito. E Natã não teve medo de repreender o rei, falou: rapaz, você vacilou, você não vale nada, Davi, olha o que você fez. E Davi então pagou o preço, pagou as consequências. Samuel, um profeta extremamente corajoso, Elias desafiava demais o grande rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre Elias. Mas abre a sua Bíblia aí, se você puder, no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, no versículo 6, tá bom? No versículo 6. Jeremias capítulo 1, eu vou ler para você o versículo 6 e o versículo 7 e o versículo 8. 6, 7 e 8. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez estamos juntos estudando a Tua palavra. Nós acreditamos, nós cremos, meu Deus, que quanto mais conhecemos a Tua palavra, mais nós nos aproximamos do Senhor. Ilumina a nossa mente para nós entendermos a Tua mensagem para nós, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 1, versículo 6, 7 e 8 diz assim: Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Este foi o chamado que Deus fez ao profeta Jeremias para ser profeta. Jeremias era muito novo. Quantos anos, pastor? Existem aí, algumas pessoas falam idade, mas algumas pessoas dizem cerca de 12, 13, 14 ou 15 anos. Era a idade de Jeremias, extremamente jovem. E Deus chamou Jeremias para ser um profeta. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança somente. Como é que eles vão me ouvir? Como é que eles vão me respeitar? E Deus disse: eu estou com você. Eu vou falar para você e você vai dizer para eles o que eu disser. Jeremias foi um grande profeta. Jeremias foi um homem de Deus. Jeremias não tinha medo de falar a verdade. Hoje a gente vê por aí, né, homens e mulheres que se dizem profetas, homens e mulheres que se dizem ungidos de Deus, mas não falam a verdade não, porque tem medo, querem agradar as pessoas, querem falar o que as pessoas querem ouvir. Não é assim que funciona. A pessoa, o profeta, o homem ou a mulher de Deus tem que falar o que Deus mandar. Não foi assim com Balaão, quando Balaão quis desobedecer a Deus e quis falar o que Deus não mandou. Deus mandou uma jumenta falar. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, para dizer: Balaão, você está louco? Você tem que obedecer e fazer a vontade de Deus. Agora, é uma curiosidade. Eu não sei se você sabe, o rei Manassés ouviu algumas verdades do profeta Jeremias, não gostou. Ficou chateado, ficou irado com Jeremias. Ele sabia que Jeremias estava falando, que Deus falava através de Jeremias. Mas o profeta ficou com raiva do mensageiro. O profeta não, o rei, desculpe, o rei Manassés ficou com raiva do mensageiro e mandou matar Jeremias. Você não faz ideia a morte que Jeremias teve. Você sabe como o profeta Jeremias morreu? A crueldade daquele rei Manassés com Jeremias? Amanhã eu te conto. Volta amanhã, tá bom? Acredite. Deus ainda usa homens e mulheres como profetas, mas é preciso que nós tenhamos discernimento. É preciso que nós tenhamos sabedoria, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Profeta é aquele homem, aquela mulher
que não tem medo de falar a verdade, custe o que custar, e amanhã nós vamos estudar, nós vamos saber qual foi o preço que pagaram não só Jeremias, mas também o profeta Elias. Amanhã a gente se encontra mais uma vez, que Deus te abençoe e até amanhã.